Nós vamos pregar no texto de Hebreus 10, do versículo 19 ao 25. E eu queria então, primeiramente, ressaltar o título do nosso sermão: Vivendo o Milagre da Comunhão. Vamos falar juntos? 1, 2, 3, vai! Vivendo o Milagre da Comunhão. Esse título eu coloquei desta forma porque é para ressaltar mesmo que a comunhão é obra do Espírito Santo. A comunhão é um milagre. A comunhão, se for depender das nossas forças, tem tudo para dar errado. Mas, confiando neste milagre, ela é totalmente possível. O que era impossível se torna possível. Agora sim, vamos ao texto que também vai ser projetado na tela. Hebreus 10, 19 a 25, que diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra e te pedimos, Senhor, que Teu Espírito venha sobre nós. Venha agora, Senhor, nos revelar aquilo que o nosso coração precisa, não aquilo que queremos, porque a nossa vontade é enganosa, o nosso coração apaixonado, obstinado é enganoso. Mas te pedimos, Senhor, que a Tua vontade venha sobre nós, que o Teu Espírito venha agora nos iluminar a verdade. Há uma verdade que liberta, há uma verdade que transforma. E que sejamos, Senhor, aperfeiçoados. Que sejamos, Senhor, confrontados. Que sejamos, Senhor, encorajados. Que sejamos corrigidos. Que sejamos, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. Afasta de nós, Senhor, toda a carnalidade, toda a vaidade humana. Senhor, que toda a palavra de homem agora seja silenciada. Seja aqui do púlpito ou de qualquer outro lugar deste templo. Que as vozes humanas sejam silenciadas, que qualquer voz concorrente à Tua palavra agora seja silenciada, para que possamos ouvir plenamente a Tua voz. Que todo mal seja repreendido pelo nome de Jesus, e que a Tua vontade possa prevalecer aqui, para que sejamos abençoados com a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, durante esse mês de agosto, a gente está refletindo como igreja o que significa ser uma geração regenerada. Desde o primeiro dia de agosto, na verdade, desde da sexta-feira, dia 1º de agosto, em que iniciou a conferência ali, DNA, a Conferência da Juventude, e dando continuidade, encerramos a conferência, mas dando continuidade ao mês, nós estamos trabalhando aspectos e possibilidades do que significa e o que significaria, então, geração regenerada. Nós já vimos aí o tema no culto, nós já vimos a divisa em 1 Pedro 2,9, que vai dizer que nós somos a geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido de Deus, povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus. E tudo isso para um propósito, para transmitir as verdades de Deus, para transmitir o Evangelho. E nesse mês, então, nós vamos conversar sobre isso. E eu aproveitei, então, o mês de agosto, também para apresentar para a igreja, na verdade reforçar e detalhar mais a nossa igreja, o lema da juventude. Esse tema, na verdade, é o lema da nossa juventude, é pelo qual a juventude se identifica. A juventude se chama Juventude DNA, o termo DNA é científico mesmo, não tem nenhuma sigla específica, é apenas para fazer uma alusão da nossa identidade. A nossa identidade, todo mundo sabe que o DNA ajuda a identificar as pessoas. E a nossa identidade, o nosso DNA tem que ser o DNA de uma geração regenerada. O DNA que é a imagem de Jesus Cristo. E é por isso então que nós trabalhamos esse tema, geração regenerada. E a juventude, ela tem alguns valores que ela
defende como consequência dessa divisa de 1 Pedro 2,9. E esses valores são graça, que está aí no versículo, se você olhar, comunhão, unidade, discipulado e missão. Depois, se os irmãos quiserem um detalhamento, a gente pode passar o material que a gente tem. Mas ao longo do mês, nós já estamos conversando sobre isso. O pastor Carlos, na semana passada, já falou sobre graça, numa geração transformada pela graça. Agora pela manhã nós vamos falar sobre comunhão. Comunhão é esse milagre do Espírito Santo, que faz algo aparentemente impossível se tornar possível. À noite o pastor Carlos vai dar continuidade falando de unidade. Na semana que vem nós vamos falar de discipulado e missão, completando esses 5 valores que a juventude defende. E terminando no 5º domingo, nós vamos discutir um pouco sobre a nossa identidade em Cristo. Essa ideia de DNA que a gente falou aqui. Qual deve ser o DNA da igreja? Obviamente, algo que aponte para Cristo. Nós vamos conversar tudo isso ao longo do mês. Hoje, então, no dia do Jovem Batista, nós vamos abordar a comunhão. E a comunhão que não é para ser entendida como apenas o fato de estar junto. Estou junto, eu estou em comunhão. Ou estar numa festinha, ou estar nos comes e bebes. Comunhão não é apenas isso. E muitas vezes estar junto, estar numa festinha, estar num comes e bebes, absolutamente não tem nada a ver com comunhão. E tem gente que às vezes confunde essas coisas. E a gente vai aqui, então, olhar a palavra de Deus, para que a gente não seja confundido e para que a gente viva com intencionalidade a comunhão bíblica, como um dos valores que a juventude e a nossa igreja defende, como uma das características que identificam uma geração regenerada. É claro que a comunhão, ela não é isso. A comunhão é uma ação do Espírito Santo que nos une. E por isso o pastor vai falar à noite sobre unidade, que nos une e nos capacita a viver de uma forma que glorifica a Deus. E aí, para a gente poder entender, a etimologia da palavra comunhão vem do latim communio e do grego koinonia, que significa ter em comum, compartilhar. Na Bíblia, a gente vê claramente que a palavra comunhão, seja nas suas variações aí, ela vai apontar para a participação conjunta. A conjunta na vida de Deus, em primeiro lugar, ou seja, uma comunhão vertical, e também entre os irmãos, uma comunhão horizontal. E ela é expressa em algumas características, como o partir do pão, a gente pode dizer aqui a ceia do Senhor, e também outros momentos em que estamos juntos, na fé e também no amor. É viver em unidade. Então, comunhão e unidade tem tudo a ver. Não existe comunhão sem unidade, nem unidade sem comunhão. É partilha, partilhar. E não aqui nós estamos falando apenas da partilha material, que é importante e que a palavra de Deus nos instrui a viver. Mas é a partilha como um todo, a partilha de uma vida espiritual. É neste sentido. E intimidade também com o Senhor e também com os nossos irmãos. Então, a gente tem conversado nesse mês predominantemente em textos de 1 Pedro, que também o Ministério de Educação, o pastor Lucas tem feito um trabalho excelente às quartas-feiras, também nessa carta, e para a gente não ficar muito repetitivo, a gente está mesclando com outros textos, e hoje eu trouxe um diferente, Hebreus, que também foi pregado recentemente, se eu não me engano, mas nós vamos dar uma abordagem mais direcionada, atendendo esse tema, geração regenerada, também a comunhão. Bem, então a carta de Hebreus, ela foi escrita por um autor, a princípio não há consenso, então a gente considera um autor desconhecido, provavelmente entre os anos 60 e 70, apenas para contextualizar os irmãos, 60 a 70 depois de Cristo, e foi escrita para crentes de origem judaica, por isso uma linguagem ali bem judaica, fazendo várias alusões ao Velho Testamento, inclusive neste texto especificamente, e esses crentes de origem judaica, eles estavam, como todos os crentes da sua época, não apenas esses, mas eles estavam passando por perseguição, e eles estavam sendo tentados a abandonar a fé e voltar às antigas práticas, sejam elas da sua religião judaica ou outras práticas que tinham. E o autor aqui, ele então vai apresentar, em primeiro lugar, a supremacia de Cristo na sua carta, vai mostrar que Cristo é superior a todas as questões que estavam sendo levantadas naquele momento, e também vai apresentar a ideia do sacrifício perfeito,
fazendo uma comparação com o que o judeu fazia no Velho Testamento, de apresentar sacrifícios que eram imperfeitos, que eram temporários, que na verdade eram sombra para uma realidade que se cumpriu em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. E assim incentivar os crentes, naqueles, especificamente com seu contexto judaico, mas aqueles crentes em Jesus a perseverar. Esse é o objetivo da carta. E aqui, no capítulo que a gente vai estudar rapidamente, nesse trecho, no capítulo 10, depois que o autor de Hebreus ele vai expor de forma brilhante a obra consumada de Jesus, a obra realizada de Jesus, ele então vai mostrar a responsabilidade que surge de um povo que é resgatado por Jesus. Quais são as nossas responsabilidades, que são consequências dessa obra perfeita de Jesus. E entre essas consequências, que eu vou destacar aqui hoje, é a vida em comunhão. E eu queria então que o irmão desse uma olhada na sua tela. Aí tem uma frase bem extensa, mas é uma frase que nos ajuda a resumir o nosso sermão. Se o irmão não captar o sermão todo, você pode ficar com essa frase e também ficar com o boletim. Boletim aí tem o sermão condensado para os PGMs dessa semana. E a frase diz assim: a comunhão é fruto da obra de Cristo e a ação do Espírito Santo em nós, que nos une e capacita a viver em fé, esperança e amor. Vamos falar juntos? Vamos lá, devagarzinho, vamos lá. A comunhão é fruto da obra de Cristo e a ação do Espírito Santo em nós, que nos une e capacita a viver em fé, esperança e amor. E se o irmão perceber, ou já percebeu no texto, nesse texto tem esses 3 dons que Paulo menciona em Coríntios: fé, esperança e amor. Então nós vamos ver o primeiro ponto. Pode colocar, por favor? O primeiro ponto eu queria destacar os versículos 19 e 20. Veja, nesses versículos você vai ver o autor de Hebreus falando de um acesso e um caminho para Deus. O ser humano, ele estava morto em seus delitos e pecados, ele não tinha acesso a Deus, ele estava destituído da glória de Deus, se você lembrar de Romanos, Paulo falando em Romanos. E então Jesus Cristo construiu, produziu, na verdade ele é o acesso, ele é o caminho, o acesso e caminho para Deus. E aqui então, o autor de Hebreus no verso 19, naturalmente ele está concluindo um raciocínio anterior, e nesse raciocínio anterior ele detalhadamente mostra a obra de Jesus e a vitória de Jesus sobre essa nossa falta de acesso a Deus. E aí ele conclui no verso 19 assim: portanto, irmãos, podemos confiar, temos confiança para entrar no Santo dos Santos. E é interessante porque ele faz alusão ao Velho Testamento, né, o Santo dos Santos, ou chamado de lugar santíssimo. Era um compartimento interno do tabernáculo e posteriormente também do templo de Jerusalém. E ali ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no povo, e a presença de Deus se manifestava ali, né? Esse espaço ele era separado por um véu grosso, espesso, e que impedia o acesso direto. Por isso aqui o autor de Hebreus está falando que agora temos acesso. O acesso direto a Deus. Apenas o sumo sacerdote, daquele grupo religioso, então, podia entrar naquela sala santíssima, naquele compartimento santíssimo ali, o Santo dos Santos. E somente uma vez no ano, no dia da expiação, chamado Yom Kippur. E ali era para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo, como a gente vê em Levítico 16. Esse lugar, então, ele representava a santidade absoluta de Deus. Quando Isaías vai dizer lá os serafins adorando a Deus, lá em Isaías 6, vai dizer que os serafins cantavam santo, santo, santo ali, essa expressão de 3 vezes santo, na língua hebraica não há o superlativo, é como se estivesse dizendo na língua portuguesa, santíssimo, totalmente santo. Então, essa santidade, ela era, então, simbolizada e representada ali, no Santo dos Santos. Uma vez no ano, então, o sumo sacerdote apresentava o sacrifício. Esse lugar, ele representava essa santidade e também mostrava uma distância que havia entre o homem, que é pecador, e o Criador. Mas quando Jesus Cristo, então, ele morreu na cruz, nós vemos na Escritura, por exemplo, Mateus 27, 51, que o véu do templo, daquele lugar santíssimo ali, o véu foi rasgado, um véu grosso, um véu espesso,
Então não é um véuzinho de noiva, como às vezes alguns imaginam, o véu que é o véu da noiva, não é algo grosso, que dificilmente se rasgaria. Aquele véu que separava aquele lugar foi rasgado, e aquilo então demonstrou, a partir do Evangelho em diante, que o sacrifício de Jesus foi perfeito, não precisa mais de sacrifícios anuais. E o lugar santo agora não é ali, o lugar santo agora é a presença de Deus em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o autor de Hebreus, ele vai comentar dentro desse contexto para os judeus, que eram cristãos, que nós não temos mais essa separação, que nós não temos mais essa barreira. Esse versículo, então, ele nos lembra que o sangue de Jesus nos concede acesso irrestrito à presença de Deus. Augusto Nicodemos vai dizer: o cristianismo é a única fé em que Deus mesmo vem até o homem para abrir o caminho da salvação. John Owen vai acrescentar: esse acesso é fruto da obra perfeita de Cristo, que removeu todo o impedimento. E quando você vê o verso 20, vai dizer: por um novo e vivo caminho. Cantamos canções que fazem alusão a esse texto, né? Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Então, o corpo de Jesus entregue na cruz do Calvário, ali foi um sacrifício perfeito, que não há, e a partir dali não há mais separação. O véu foi rasgado, como cantamos aqui no cântico Jesus em tua presença. O véu foi rasgado pelo sacrifício, o véu que separava já não separa mais, e assim inaugurou esse novo e vivo caminho, não uma tradição daquele tempo morta, uma tradição que ficava ali fazendo sacrifícios, apontando para algo que viria a acontecer. Esse algo, vamos dizer assim, que viria a acontecer, já aconteceu, e não há mais necessidade de se fazer nada neste sentido. Então, esse caminho nos conduz diretamente a Deus. O rasgado véu significa o fim da separação e o início do acesso pleno ao Pai. Martin Lloyd Jones completou assim: este é um caminho dinâmico que conduz à comunhão constante com Deus. Por que eu estou frisando esse primeiro ponto? Porque não é possível vivermos uma comunhão com os nossos irmãos se não tivermos comunhão com Deus. Não é possível dizer que temos comunhão com algum irmão se não vivermos a comunhão com Deus, no sentido de que a comunhão é algo do próprio Deus, é algo que o próprio Deus realiza em nós. Quem não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com ninguém. Mas eu me dou bem com todo mundo, eu vou nas festas, a gente come junto. Você pode fazer um monte de coisa, se dar bem com as pessoas, ser agradável, mas não é comunhão. Comunhão é outra coisa. Comunhão, como está na frase na tela aí, é fruto da obra de Cristo e a ação do Espírito Santo em nós, que nos une e capacita a viver em fé, esperança e amor. Vamos ao segundo ponto: Cristo, nosso sumo sacerdote. Aqui o autor continua mostrando que temos comunhão com Deus para depois desenvolvermos a comunhão com os nossos irmãos. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote, esse que eu falei, que ia uma vez no ano. Cristo que fez isso, e definitivamente não precisa fazer. Sabe quando a gente às vezes é bem intencionado, às vezes vai fazer um evangelismo criativo, aí bota uma placa, coloca assim: ele morreu por você, ele faria tudo isso de novo, se precisasse. Na verdade, não vai fazer de novo, é definitivo. Ele fez uma vez só, e quem crê será salvo, e é isso que importa. Ele não vai fazer de novo. Não adianta tentar forçar a barra aí, que não vai fazer de novo. Aí eu lembro de Paulo falando aos Romanos no capítulo 6, que vai dizer: o que fazemos com essa graça? Podemos pecar? Ele vai responder: de maneira nenhuma, não será feito de novo. Pastor Lucas, pregando na sexta-feira, ele falou: a graça é de graça para nós recebermos, mas custou tudo para Deus. É uma graça caríssima, cara demais para a gente abusar dela, e foi feito uma vez só e definitiva. Veja o verso 21. Cristo, então, nosso sumo sacerdote. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A minha versão é NVI, para facilitar algum entendimento para algumas pessoas. Mas nas versões mais antigas está falando aí sumo sacerdote. Ou seja, o sacerdote principal é aquele que entra no Santo dos Santos. Aqui o que a gente vê é que Cristo, esse sumo sacerdote perfeito, ele intercede continuamente por nós. Calvino vai dizer: só existe comunhão verdadeira, presta atenção, porque Cristo intercede por nós continuamente. John MacArthur vai dizer:
Ele é o mediador que garante nossa aceitação diante do Pai. Se não for por Cristo, não será por ninguém. Como cantamos a canção que diz aí, somente Cristo, e um dos lemas da Reforma Protestante, sim, somente Cristo. É somente por Cristo e unicamente por Cristo. Por isso Jesus se afirmou em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No verso 22, se você observar, o autor continua explicando. Bem, Jesus realizou isso. Para quê? Para que nós tenhamos acesso. Aqui no verso 22 fica claro e fica definitiva a conclusão de que nós temos, nós que somos povo de Deus, nós que passamos por Cristo, nós que temos Jesus como mediador, nós que então cremos no Evangelho da salvação, por esse texto aqui nós vemos que temos a comunhão com Deus. Em outros textos temos paz com Deus. Veja o 22. Sendo assim, a gente pode e deve, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Não precisa ter dúvida, não precisa ter ressalva. Temos acesso com coração sincero e plena convicção de fé. Olha a fé aí, o dom dos 3 que eu estava falando, a fé. Plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos. A ideia aqui, fazendo alusão à figura dos sacrifícios, nós fomos aspergidos pelo sangue do Cordeiro, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Jesus disse que Ele é o quê? A água da vida. Então a comunhão verdadeira, ela requer sinceridade da nossa parte, fé firme e pureza de coração. Isso tudo é fruto de quem? De Cristo em nossa vida. Eu não posso ter sinceridade se eu não for transformado por Jesus. Geração regenerada, se eu não for regenerado, se não houver aplicação na minha vida de uma nova natureza, não tem como ser sincero, porque tudo que eu falar de bom vai vir acompanhado de mal. Da mesma forma, se não for por Cristo, não haverá como a gente ter uma fé firme, a fé salvadora. Se lembrarmos de Tiago falando de fé, a fé sem obras é morta. Tem uma hora que ele fala de que até os demônios creem. Alguém acha que demônio vai para o céu? Acha que demônio vai morar com Jesus? Não. Então é possível ter fé e não ser salvo. É possível ter fé e não ser regenerado. Agora somente Jesus aplica em nós a fé salvadora. É isso que está dizendo aqui, uma fé firme. Aqui fé firme não é força, fazendo foi, eu creio. Isso aí é pensamento positivo. A fé firme, para ela ser firme, ela tem que estar firmada numa base. E a nossa base é Jesus Cristo, base sólida. Jesus Cristo, a pedra angular. Para aqueles que creem em Jesus é pedra angular, e para aqueles que esses não serão envergonhados. Para aqueles que não creem em Jesus é pedra de tropeço, diz a palavra. Então, queridos, aqui é fé firme, obra de Cristo, pureza de coração, purificar o coração. Quem são os puros de coração? Aqueles que passaram por Cristo, aqueles que tiveram as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Frutos, tudo isso frutos da obra de Cristo. Não tem como ter comunhão com Deus em primeiro lugar, se não passarmos pelo mediador Jesus, pelo sumo sacerdote, que vai produzir toda essa obra em nossa vida. Não adianta falar que você está bem com todo mundo, se você não está em paz com Deus. Não há comunhão. Hernandes Dias Lopes vai dizer, não existe comunhão horizontal sem a vertical. Precisa ter a vertical. Spurgeon vai dizer, um coração purificado é essencial para desfrutar da doce presença do Senhor. Então, queridos, temos que crer em Jesus, temos que nos apropriar das bênçãos espirituais que são descritas em Efésios, nas regiões celestiais, ou seja, nos apropriar da obra de Cristo, para que assim tenhamos comunhão com Deus. A partir daí, podemos começar a conversar sobre comunhão com os nossos irmãos. Não adianta falar assim, irmão, faça isso, faça aquilo, se você não está conectado com Deus, se você não está em comunhão com Deus. Você pode até fazer muita coisa, até melhor que muita gente, para Deus não serve para nada, não será comunhão. Bem, terceiro ponto, agora
veremos então as implicações e as consequências de termos essa comunhão com Deus, esse livre acesso a Deus. Número 3, então, perseverança e estímulo mútuo. A igreja, ela é estimulada a viver uma mutualidade, uma troca. Essa comunhão, ela é mútua. Eu não posso ter comunhão com você e você não ter comigo, não existe. Somos pessoas que foram regeneradas, que têm uma nova natureza, que são habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz frutos e vai transformando a gente de glória em glória. Então, o que eu vivo com o meu irmão tem que viver comigo. Ainda que tenhamos também, questões a lidar, por exemplo, nós sabemos de várias questões, já foi falado muitas vezes, mas nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos da culpa do pecado, mas estamos sendo libertos do poder do pecado a cada dia na santificação, mas a presença do pecado ainda está aqui nesse universo, a presença do pecado ainda está inclusive na nossa carne, que já tem a nova natureza, que já é habitação do Espírito, mas aqui também tem um velho homem que tem que ser crucificado todos os dias, tem que ser sepultado todos os dias, para que eu possa viver a comunhão com Deus e com meu irmão. Aqui o texto do verso, então, 23, perseverança e estímulo mútuo, vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para viver a comunhão com os nossos irmãos. Primeira coisa, precisamos estar apegados. Aí o segundo dom, a esperança. A esperança do quê, queridos? A esperança de que Jesus Cristo voltará glorioso e triunfante para buscar a sua igreja redimida, regenerada, para então vivermos o tempo da eternidade, o momento da glória de Deus se manifestando de forma plena na nossa vida. Essa esperança nos sustenta, queridos, quando olhamos para as coisas que passam, acontecem aí fora na sociedade, quando vemos o noticiário, por exemplo, quando conversamos com pessoas por aí afora, quando vemos as notícias dos países, das nações, dos governantes, queridos, que esperança há nessas coisas? Nenhuma. Nenhuma. A esperança do crente, aquele que tem comunhão com Deus e está se capacitando, se tornando apto a ter comunhão com seu irmão, ele deve se apegar a essa esperança, e essa esperança é Jesus. É Jesus que veio e é Jesus que voltará. Comunhão tem tudo a ver com esperança da glória. Querido, não é possível você e eu vivermos, dizemos que eu sou amigo do meu irmão, estou aqui com ele é meu irmão, chamar de irmão. Ainda tem isso, chamar de irmão, dizer que é da tua família, se não for, porque estamos juntos, apegados com firmeza à esperança que professamos. E por que podemos nos apegar, diz o texto? Porque aquele que prometeu é fiel. A esperança do crente não é uma expectativa que quem sabe talvez aconteça. O crente já recebeu a revelação do Evangelho, ele foi plenamente revelado e ele não tem uma expectativa de que talvez, quem sabe, ele tenha uma certeza. A esperança do crente é certeza, por isso eu posso olhar para o meu irmão, chamar ele de irmão e viver com ele, caminhar com ele. Ainda que ele tenha lutas, eu também, ainda que ele tenha momentos de deslize, eu também. Quando eu deslizar, ele que vai me ajudar. E quando ele deslizar, eu estou ali pronto para ajudar o meu irmão. Por quê? Por causa da esperança. Os nossos olhos estão na esperança. Os nossos olhos estão em Jesus Cristo. Os nossos olhos estão nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Nós não estamos olhando para as circunstâncias e sendo abalados por essas coisas. Como diz a canção que já cantamos outras vezes, não seremos abalados. Não seremos. Não seremos porque estamos firmados. Temos uma fé firme, a base sólida, a pedra angular Jesus, e temos uma esperança. E por causa dessa esperança, e porque nos apegamos a essa esperança, então nós podemos continuar. A nossa perseverança é sustentada, queridos, pela fidelidade de Deus e não pela nossa força. A igreja, queridos, é sustentada pela fidelidade de Deus e não pelo entusiasmo. Podemos estar aqui, animado e tal, mas não é isso. É a esperança, é uma fé firme e a esperança, que é uma certeza. Jesus Cristo é a esperança. Como eu digo para os jovens, a esperança, dizem por aí nos ditados populares, que a esperança é a última que morre. A esperança do crente não. A esperança do crente morreu uma vez só para nunca mais. E ao terceiro dia ressuscitou. E no último dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a esperança do crente. E o verso 24, então, diz assim: e consideremo-nos
uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha aí, o terceiro dom, o dom supremo, o amor. Lembra que Paulo falou? Fé, esperança e amor. E o maior deles é quem? É o amor. Por que que o amor é o maior? Porque a fé e a esperança nós precisamos para esse momento terreno que passamos aqui. Não precisaremos de fé quando estivermos face a face com Jesus. Nós não precisaremos esperar aquilo que já se apresentou e chegou. Agora o amor é para sempre. Para sempre. O amor que nos alcançou é para sempre. E porque é para sempre, e porque é para a eternidade, é que podemos confiar que esta obra de Jesus na nossa vida é uma obra de amor. É uma obra que dura para sempre. Aqui o que podemos ver é que a comunhão ela é ativa. O texto do versículo 24 está dizendo assim, o 23 fala para se apegar à esperança, já está firmado numa fé firme, e agora pega-se a esperança, ele diz assim, com a fé e com a esperança, então, vocês façam o quê? Diz aqui o texto, consideremos-nos uns aos outros. Então tem que considerar quem? O meu irmão. Veja, uns aos outros, a ideia aqui é de mutualidade, eu com meu irmão comigo. Eu gostaria de estimular, né, a gente sempre quando for cantar louvores, e eu sei que existem letras que a gente utiliza no singular, e não há nenhum problema utilizar letras no singular, até porque os salmos, muitos deles estão ali no singular, não há problema nenhum, mas que a gente tenha um senso de coletividade, mesmo quando cantar no singular. Existem canções que são realmente no plural, igual cantamos aqui, estamos nós aqui, Jesus em tua presença. Por exemplo, né, no plural, senso de coletividade, de comunhão que eu tenho com meu irmão. Mas quando eu cantar, por exemplo, uma letra no singular, tipo, ele me ama, eu posso celebrar que ele me ama, lembrando que ele também ama todos os outros aqui. A gente não perder de vista a coletividade. A nossa responsabilidade é individual, a nossa salvação será aplicada, obviamente, de forma individual. Mas nós temos uma responsabilidade coletiva e a gente precisa, como o texto diz, considerar o nosso irmão, uns aos outros. Ainda que eu cante no singular, a minha expressão tem que ser voltada para todos os nossos irmãos. Jesus pensava em você? Pensava, quando morreu na cruz, pensava. Jesus pensava em mim? Pensava. Jesus pensava em toda a sua igreja. Ele não pensava só em você ou só em mim. Que a gente possa expressar essa perspectiva de coletividade. Então veja, consideremos-nos uns aos outros, é uma ação ativa. Não adianta você esperar que alguém faça. É você que tem que fazer. Somos nós que temos que fazer. Considera, o que é considerar? Está aqui, está explicando, para incentivar-nos ao amor, o terceiro dom, né, que eu falei, e as boas obras. O amor ser vivido da forma que Jesus ensinou. Jesus em João 13, 34, 35, ele diz, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E ele vai dizer que se a gente fizer isso, todos saberão que somos discípulos de Jesus. Ou seja, é um amor que deve ser expresso a partir do amor que Jesus revelou, do amor que Jesus demonstrou, do amor que Jesus viveu. Jesus morreu por inimigos. Morra pelo seu irmão e até mesmo por inimigos. Boas obras. Boas obras, quando a gente ouve e não está muito atento sobre isso, a gente fica assim. Bem, deve ser ajudar o próximo, né? É também, deve ser, né, levar agasalho para quem está com frio, né, arrumar um lugar para alguém dormir. É também, é uma ótima obra. Mas a boa obra é obedecer a Deus. E obedecer a Deus, dentro do que significa toda a abrangência de obedecer a Deus, claro que tem ajudar o próximo neste sentido material, mas muito mais do que isso. É obedecer, por exemplo, a grande comissão. A igreja cumprir a sua missão e ajudar o próximo com a maior ajuda que ninguém pode dar, senão aquele que recebeu essa ajuda, que é o evangelho. Mais do que dar o pão que apodrece, come hoje de manhã e já tem fome amanhã. Mais do que dar esse pão material, é dar o pão da vida, que é Jesus. Então, incentivar ao amor e às boas obras é ser como Jesus, que viveu esse amor na prática, com seu irmão. É ser como Jesus, aí não seria comunhão, mas seria cumprimento de um propósito da parte de Deus. Ser como Jesus ao não crente.
A gente não tem comunhão com o não crente, mas por ter comunhão com Deus, a gente vai ao não crente e leva amor para ele também, e leva também boas obras. E a maior obra que você pode levar para um não crente é o Evangelho. É o Evangelho. Então veja, aqui o texto está deixando claro para aqueles crentes que estavam sendo tentados a abandonar a sua fé, aqueles que estavam querendo voltar para o judaísmo, para a religião que não funcionava mais, e já tinha se encerrado, já tinha se aposentado, vamos dizer assim. Ele está dizendo assim, ó, consideremos-nos uns aos outros, temos tudo em Jesus, consideremos uns aos outros, incentivar ao amor e às boas obras, é incentivar ao amor em todos os seus níveis, seja no amor no sentido do jeito meigo de ser, ao amor que Hebreus mesmo vai dizer, que diz que um pai corrige a quem ama, é toda a amplitude do amor de Deus. A gente é chamado para viver isso. E às vezes, no meio dos crentes, alguém quer viver o amor só na parte agradável, que é o carinho, que é uma palavra boa, bonita, de elogio. Mas quando vem uma confrontação do próprio Evangelho, a nossa carne fala assim, quem é essa pessoa para falar assim comigo? Quem é esse cara, quem ele acha que é? Irmãos, nós achamos que somos, não, nós somos geração regenerada. Geração regenerada, que foi regenerada por Jesus, para viver o amor de forma plena. E a maior prova de amor é eu ver meu irmão caminhando para o abismo, precipício. Eu intervi na vida dele, com a palavra, não é com a minha opinião, com a palavra. Irmão, você está indo para o abismo, estou te avisando, vira para cá. A palavra de Deus manda virar para cá, para você não cair. E sabe o que um irmão, que é geração regenerada, deve fazer? Quando receber essa palavra, falar, irmão, graças a Deus, que Deus te enviou aqui, eu não estava vendo. E qual é a gratidão que eu tenho que expressar, então, por ter sido abençoado por um irmão que me ajudou? É fazer o mesmo, quando ele estiver, ele mesmo indo para o abismo. Nós somos ovelhas. Jesus nos compara com ovelhas, porque a ovelha é um animal que é muito frágil. É um animal que tem dificuldade de discernir o perigo e está sempre se enfiando em enrascada. Precisa de um pastor, do supremo pastor que é Jesus. E as ovelhas conhecem a voz do supremo pastor. Na boca de quem for, se é a ovelha de Jesus, geração regenerada, na boca de que irmão for, se for a palavra de Jesus, a ovelha vai reconhecer. E ela vai sair do perigo. Isso é comunhão. Quarto e último ponto. Constância na comunhão. Verso 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Aqui na versão NVI, na versão tradicional, não deixamos de congregar. Talvez os irmãos estejam com essa versão aí, de congregar, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Vou parar aqui. A ordem é clara. Alguém pode dizer assim, pastor, igreja salva? Claro que não. Quem salva, gente? Jesus. Congregar salva? Então, não salva. Só que esta verdade tem sido muitas vezes usada de forma distorcida e se tornando mentira, obviamente, para justificar pessoas não estarem na casa do Senhor. Ah, pastor, você não sabe de nada. Eu vim de uma igreja que eu fui ferido. Líderes terríveis, eu sei, eu entendo, já passei por situações em vários lugares na minha trajetória aí de vida, e já vi muita coisa, eu entendo, mas a culpa não é de Jesus. Jesus é o dono da igreja, e a igreja é pura e santa. Não transfira a culpa de seja lá o que for que você acha, para Jesus. A palavra é muito clara, não deixemos de reunir como igreja, não deixar de congregar. E ele estava dizendo que segundo o costume de alguns, é porque havia pessoas que estavam sofrendo perseguição. Irmãos, não é a nossa perseguição atual aqui não, era perseguição de morte e prisão. E eles estavam passando por isso e desistindo, porque era muito terrível a perseguição. O autor não estava falando assim, irmão, você que está aí, ó, sofrendo aí, o seu dia de trabalho, meu pastor, você não sabe como é que é a minha semana. Eu não sei, mas o que eu sei é que aqui, a semana daquele pessoal aqui era bem pior, do que a nossa. E aqui a orientação para esses
era para não desistir, era para continuar. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Então veja, aqui tem uma ordem clara, ainda que seja uma ordem negativa, de não deixar de se reunir. Na prática é, reúnam-se, reúnam-se, reúnam-se como igreja, independente da adversidade, reúnam-se como igreja, congreguem. Aí, queridos, me faz lembrar, pastor, da pandemia, que a igreja fechou portas, por motivos da legislação, do que for. Teve que se adequar a algumas questões, ter sabedoria nesse momento. Mas, queridos, com todo respeito a quem não pode, quem está doente, quem está se tratando, coisas do tipo, mas reunir-se como igreja não é assistir pelo YouTube, não é assistir pelo vídeo, não é. Pode ajudar, pode ser uma ferramenta, mas comunhão é aqui. Queridos, por que temos que estar aqui? Temos algumas questões para mostrar, mas veja, tem muita gente que diz assim, hoje eu não vou ao culto, não vou participar do culto, porque eu não estou escalado, só vai quando está escalado. Não estou falando de músico não, músico também, mas todo mundo que fica escalado é alguma coisa. Não estou escalado, não vou. Aqui o texto não está dizendo assim, ó, vá na igreja quando estiver escalado, está dizendo isso? Não, não está dizendo isso. Sabe por quê? Porque quando eu estou aqui, eu tenho o primeiro compromisso, obviamente, adorar a Deus. Eu tenho comunhão vertical com Deus. Então vem para isso. Ah, mas eu posso fazer na minha casa. É verdade, pode. Mas sabe o que você não pode fazer na sua casa? Cuidar do teu irmão. Amar o teu irmão. Você vai ter que encontrar com ele. Ah, mas eu posso ir na casa dele. Mas eu posso ir na casa dele, é um só que você vai encontrar. Agora aqui, ó, é a assembleia reunida. Aqui, inclusive, não apenas por isso, eu estou dando um exemplo prático, existe um motivo mais profundo, mas você tem um compromisso de estar cuidando do seu irmão. Eu não vou pedir para você falar para o teu irmão do lado alguma coisa não tem problema não, mas eu peço que você dê uma olhada assim, ó, 360 graus, dá uma olhada e olha quantas pessoas você está vendo. No dia que você pensar assim, eu não estou escalado, você vai lembrar assim, eu estou escalado para cuidar desses irmãos. Jesus me escalou para, aqui como diz o texto, encorajar um ao outro aqui, ó. Ainda mais quando a gente vê que o dia de Jesus, a volta de Jesus está se aproximando. Olha para o teu irmão todo dia aí, ó. Eu estou escalado para cuidar dele. Afinal de contas, como é que vamos viver o amor de Jesus? Se não for para cada um de nós aqui, um cuidando do outro. A vida cristã não é para ser vivida isoladamente. A comunhão constante e regular, queridos, ela é fundamental, essencial para a nossa perseverança até o dia de Cristo que está aqui, até a volta de Jesus. É isso que nos alimenta e sustenta. Queridos, estava conversando com o pastor essa semana, porque eu sempre faço um alinhamento, né, com o pastor da parte teológica, para a gente, né, não divergir aqui, pelo menos tentar aproximar. E aí, então, conversando com o pastor, a gente, e naturalmente, pesquisando nos autores que a gente tem utilizado, a gente aprende e comunica aqui para a igreja, queridos, que a comunhão é a igreja reunida, a manifestação da graça de Deus. Quando nós estamos reunidos, milagres acontecem, não por nossa causa, mas por causa de Jesus, que valida esse lugar aqui, essas pessoas reunidas. Nós somos, como dizem outros textos, o corpo de Cristo. Nós somos a parte visível de Jesus. Jesus está no céu. E como elas verão, como as pessoas desse mundo verão Jesus? Se vos amardes uns aos outros, elas vão ver Jesus. Elas vão ver Jesus. É por isso que o nosso pastor na ceia do Senhor, ele manda olhar e fala, corpo de Cristo. Quando você olha para o teu irmão, é corpo de Cristo. Como eu posso ver Jesus? Olhando para o lado, olhando para frente, olhando para trás, olhando para o teu irmão. Olhando até para cima, lá para cima. É teu irmão. É corpo de Cristo. Senhor, eu queria te ver. Aqui, ó, eu estou vendo Jesus demonstrado na vida dos irmãos. Isso é comunhão. Comunhão não é festinha. Comunhão não é aniversáriozinho, ainda que possa ter. Lógico. Comunhão é muito mais. Quando você for no aniversáriozinho, na festinha, vá mais profundo. Tenha comunhão com quem você estiver se relacionando. A vida cristã é isso. É estar atento. Eu entendo quem está triste, porque participou de uma igreja, de uma liderança que machuca. Eu entendo.
Eu entendo profundamente. Eu sei que existe um grupo, e nós que estudamos teologia, pesquisamos, é o grupo dos desigrejados. Existem os que estão tristes, existem os que são crentes, estão entristecidos, existem os que estão desanimados, existem os que estão realmente, que não são crentes, nunca foram. Vários grupos dos desigrejados. Nós estamos estudando sobre isso, estamos tentando trabalhar neste sentido. Agora aqui o texto é claro, precisamos nos reunir para ser salvo, está escrito isso? Não. Então o argumento de que eu não preciso ir na igreja para ser salvo, não cabe aqui. Precisamos nos reunir como igreja porque é a ordem da palavra. Porque é a forma que Deus estabeleceu de nos sustentarmos. Aí eu atendi uma irmã me ligou. Estava fazendo um monte de coisa ontem. Foi ontem? Não, agora não lembro, sexta, sei lá. Estava preparando alguma coisa, preparando algum sermão, eu não lembro o que eu estava preparando, coisa da igreja. Aí eu, caramba, ocupado, e atendi a irmã. A irmã me liga lá de longe, de outro país. Me ligou. E falou, pastor, isso, pastor, começou a contar. Não vou entrar no mérito, é terrível o que ela está passando, carece das nossas orações. Depois eu vou até passar para o nosso pastor. Mas aí quando eu falei com a irmã assim, ela mora em outro país, é um pouco mais difícil encontrar igreja, mas tem igreja. Aí eu perguntei, irmã, eu posso ajudar aqui, mas eu estou distante. Você tem que procurar alguém perto. Porque a comunhão aí, ela não é por telefone, por internet, por YouTube. A comunhão e o cuidado tem que ser olho no olho. Não é essa história de pandemia, de fecha a igreja, somos crente. Não é isso não. Aí eu falei para a irmã, você está indo à igreja? Ela, não. Você tem pastor? Eu tenho lá, mas eu acho que ele não vai entender. Você é cheio de dificuldade. Você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. A irmã está fraca. Como é que a irmã vai se levantar? Aí ela, pastor, me ajuda, eu preciso me levantar. Então eu estou te ajudando. Você mora onde? Aí ela falou o lugar, lá na Europa. Esse lugar eu conheço, tem igreja assim, assim, assim. Falei, você mora em que cidade? Essa cidade eu não conheço, mas é perto dessa daqui? Aí falei o nome da outra cidade. É perto, dá para você ir? Dá, então você vai. Queridos, não dá para a gente ajudar ninguém se a gente não se ajudar. Se a gente não viver a comunhão. Nós somos regenerados? Essa é a pergunta. Somos ou não somos? Amém? Somos. Então faça a sua parte. Um médico conversando com um paciente, ele vai ajudar o paciente até um certo ponto. Se ninguém der o remédio para ele, se ele mesmo não tomar o remédio, não tem como melhorar. E a gente não tem como intervir. O médico ainda consegue botar a pessoa lá em coma e bota o negócio na veia. A gente não. Mais que a gente pode fazer é orar. Senhor, toca no coração daquela pessoa e desperta ela para ir para a igreja. Não dá para amarrar ela, trazer na coleira e puxar para a igreja. Queridos, a comunhão é fundamental. As pessoas estão sofrendo e passando lutas desnecessárias, porque não estão firmadas na fé, na esperança e o amor que devem ser vividos na comunhão da igreja. Eu queria terminar esse sermão da seguinte forma. Primeiro, mais uma vez lendo essa frase, para você não esquecer. A comunhão é fruto da obra de Cristo e a ação do Espírito Santo em nós, que nos une e capacita a viver em fé, esperança e amor. E colocar 3 lições para você, por favor. Anota isso aí. Primeiro, considere e viva a comunhão como bênção de Deus. Por mais que seja duro lidar com algumas pessoas difíceis, eu sei. Mas mais duro ainda e pior ainda é lidar com outras pessoas que você acha até legal, mas que não tem Jesus. Essas não vão ter nada para te oferecer. É você que tem que estar lá, dizendo, não tenho prata nem ouro, mas isto te dou, levanta e anda. Você está neste mundo para lidar com pessoas que não têm Jesus, que você não tem comunhão, para pregar o evangelho, para contribuir na vida dela. Agora, quem é o teu irmão, esse tem muito a te contribuir na sua vida. Esse tem Jesus, esse tem o Espírito, esse tem dom do Espírito Santo, esse tem fruto. É esse. Não à toa Jesus fez uma distinção muito clara quando os parentes dele foram procurá-lo no momento em que ele estava ali pregando, ensinando numa casa, e aí disseram assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí.
o contexto nos mostra, nessa passagem, que Jesus estava ali falando sobre as coisas do reino, e os parentes, incluindo a mãe, os parentes de Jesus, pode ser que havia primos também, porque irmãos aí poderia ter primos, parentes de Jesus estavam com vergonha. Jesus estava teoricamente na convenção social e religiosa da época, envergonhando o nome da família, e eles estavam com vergonha, querendo interromper Jesus. Sabe o que Jesus fez? A minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Jesus viveu a comunhão, ainda que naquele momento ele teve que rejeitar temporariamente os seus parentes. Eu não estou propondo rejeitar parente, obviamente, mas eu estou propondo saber colocar prioridade. Você muitas vezes vai ter um parente, mas você não tem comunhão com ele. Você tem comunhão com aquele que Jesus morreu para salvar. O seu compromisso com o seu parente, se ele for irmão, é porque aí sim você tem comunhão. Agora, se ele não é teu irmão em Cristo, seu compromisso é levar Cristo para ele. Seu compromisso não é ir na festinha do tio, festinha do vovô, da vovó, que seja. Se Jesus te chamar, muitos missionários perderam muito mais do que festinhas de tios e parentes. Perderam a própria vida para levar o evangelho, esse evangelho que chegou até você. Portanto, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso é comunhão. Quando você negligencia isso, quando você abre mão disso, abre mão do teu chamado, da tua vocação, da tua identidade, de quem você é, para atender o tiozinho que não é crente, com todo respeito, mas o tiozinho que não é crente não vai pensar na obra de Deus. Quando você faz isso, você está indo na contramão do que Jesus ensinou. Jesus veio trazer paz com Deus na nossa conversão, mas ele disse que também veio trazer espada e às vezes em certas situações colocar filhos contra pais, ainda que a profecia do evangelho se cumprindo era de pais e converter corações de pais a filhos, mas tudo isso é o seguinte: se um segue a Jesus e o outro não segue, ali não tem paz, ali é um campo missionário para pegar o evangelho. A paz está onde tem comunhão, onde tem comunhão. Então eu não estou falando para você não cuidar do seu parente, cuide. Mas cuidado, porque você está cuidando mais de parente do que das coisas de Deus. Fique atento a isso. Portanto, trate a comunhão, viva essa comunhão como bênção de Deus, não como um fardo. Que coisa mais linda olhar para os meus irmãos e falar assim: esses são meus irmãos. Esses são meus irmãos. Ainda que eu tenha alguns parentes que não são cristãos, esses são meus parentes. E os meus parentes não cristãos, vou lá buscá-los com o evangelho. Segundo, mantenha-se conectado ao corpo. Participe ativamente, querido, da vida da igreja. Envolva-se nos cultos, nos grupos, pequenos grupos que falamos, ministérios. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para viver ativamente. Você não foi chamado para ser um espectador. Jesus não salvou uma geração regenerada. E geração regenerada não é aquela que fica sentada no banco achando bonito. Ou às vezes não achando bonito, criticando até. Geração regenerada é aquela que se levanta do banco para ser como Jesus. E Jesus não ficava sentado em banco. Jesus não tinha nem tempo para isso. Queridos, eu conversando com a minha esposa, a gente não tem tempo para lidar com esse tipo de coisa. A gente tem que fazer a obra de Deus. Terceiro, seja instrumento de encorajamento. Não é só o pastor que tem que cuidar, somos todos nós. Imagina o pastor ter que cuidar de 3.000 membros, e esse grupo que está aqui, que eu não sei, 500, 600, 800. Você foi chamado e escalado para cuidar do seu irmão. Use palavras. Qual palavra? A de Deus. Use atitudes, não apenas palavras, mas atitudes coerentes com a palavra de Deus. E assim você vai edificar o teu irmão. Edificar é uma palavra que a gente ouve dentro da igreja e passa batido, mas edificar é construir. Você está ajudando o seu irmão a ser construído para ser como Jesus. Oferecendo apoio, ofereça apoio, querido. Estamos aqui, oramos por irmãos que estão lutando, sofrendo. Apoio em todos os sentidos. Apoio até quando ele não pede. Apoio até quando ele acha que não precisa. Ofereça o apoio que a palavra de Deus manda oferecer. Não espere alguém pedir. Seja proativo. O cristão, ele é proativo. Isso vai te trazer benefícios até no mundo profissional. Porque alguém que é proativo está sendo contratado por aí.
O pessoal gosta de gente que é proativo. Mas eu não estou falando disso. Falo, o cristão tem que ser proativo, observe o teu irmão, as necessidades, e vá, e se lance essas necessidades e ajude o teu irmão. Ah, mas tem que esperar porque ele não falou nada, e nem vai falar muitas vezes. Precisamos ter intencionalidade. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para olhar para o meu irmão e ajudar. Eu não estou aqui para olhar, caramba, ele está precisando, eu vou orar. Posso fazer isso, mas eu posso também falar, irmão, está tudo bem? Você quer conversar? E assim vai. E assim vai. Concluindo o nosso sermão, pode passar. Pode passar, por favor. Concluindo o nosso sermão. A comunhão verdadeira, queridos, ela é obra do Espírito em corações regenerados. Se você entendeu esse sermão, você já sabe que o Espírito está agindo na igreja. Ela é resultado do que Jesus fez, que nos uniu a Jesus, que nos uniu ao Pai e aos outros crentes também. Nós estamos todos unidos, é isso que o pastor vai nos ensinar à noite. Peço que passe para o próximo slide, por favor. Quando a gente vive em comunhão, querido, querida, quando a gente vive essa realidade da comunhão, nós estamos mostrando, proclamando ao mundo que o Evangelho é real. Assim como a igreja primitiva, aquela primeira igreja em que, a partir dos apóstolos, se iniciou o trabalho, aquela igreja, diz o texto, perseverava na comunhão. Atos 2, 42. Perseverar, sabe por que perseverar, querido? Porque a nossa natureza carnal não quer, mas o Espírito que nos deu a nova natureza, esse nos leva a perseverar. Essa comunhão, querida, ela não é opcional. Ela não é opção, tá, eu vou fazer quando der. É a nossa identidade. Se você é de Jesus, se você é regenerado, a sua identidade é viver em comunhão. É mais do que faça, seja. Isso está no nosso DNA espiritual. É a prova visível de que a gente pertence para Jesus. Uma palavra final para o não crente, para você que talvez não está entendendo muito bem sobre isso, você nunca teve um encontro com Jesus, você não frequenta igreja, você está vendo pelo vídeo ou você caiu aqui convidado por alguém, você é muito bem-vindo. E uma palavra para você é: o Senhor Jesus, Ele abre hoje diante de você um novo e vivo caminho. Não adie a decisão que você pode tomar hoje. Entregue a sua vida a Jesus. E você vai poder receber primeiro o perdão dos pecados. Você vai ser regenerado. Você vai ser ressuscitado. Você vai ter uma nova vida. E assim você vai fazer parte de uma família que vive em comunhão. E uma última palavra para a gente que é cristão. Examine a sua vida. Que a gente possa examinar a nossa vida todo dia. Como a gente tem vivido? A gente tem vivido em comunhão? Que a gente possa hoje ainda reparar, corrigir os nossos relacionamentos aqui da igreja ou de outros lugares. Que a gente busque reconciliação, como cantamos aqui. Jesus produziu reconciliação. Foi isso que Ele fez na nossa vida. Reconcilie-se com o seu irmão. Aproxime-se mais da igreja. Aproxime-se mais da igreja. Seja um instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. Decida hoje, querido, aumentar esse compromisso, intensificar esse compromisso com a vida em comunidade, com os nossos irmãos, para que a gente possa cuidar uns dos outros. Querido, ser parte de uma geração regenerada é muito mais do que um título, um tema de uma conferência ou de um mês da juventude que seja. Ser parte de uma geração regenerada é viver de forma sobrenatural, é viver o milagre do Espírito todos os dias, em que tem aqui pessoas que tinham tudo para dar errado na vida e uns com os outros também, mas estão vivendo os melhores dias das suas vidas, porque estão firmados numa fé firme, estão firmados numa esperança e esforçando-se no amor. Quando a gente persevera em comunhão, queridos, a igreja brilha nesse mundo como a luz de Jesus.
e ela mostra Cristo para esse mundo que vive em trevas, e ela mostra que Cristo reina, que a gente saia desse lugar decidido a viver esse milagre todos os dias da nossa vida, e assim permitir o Espírito Santo, cooperar com o Espírito Santo, para que Ele use a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, mas também a fé dos nossos irmãos, e assim viver uma vida que glorifica a Deus. Que a nossa comunhão seja um testemunho vivo, irmãos, até que o dia de Jesus chegue, até que o grande dia se aproxime, e a gente esteja todos reunidos face a face com o Senhor, na presença dEle para todo sempre. Sabe por quê, queridos? Porque a comunhão é fruto da obra de Cristo, e a ação do Espírito Santo em nós, que nos une e capacita a viver em fé, esperança e amor, que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, completa esta obra. Atinja, Senhor, os nossos corações e nos renova para viver essa comunhão. Em nome de Jesus.